Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maico Maciel e essa é a nossa aula de número 8.1. Uma aula que está bem posicionada aí no início da nossa jornada pela Física do primeiro ano, mais especificamente na mecânica, né? Então estamos caminhando aí os primeiros passos dentro da mecânica. Bom, na aula de hoje, pessoal, especificamente, nós vamos falar aqui sobre velocidade média, determinação gráfica da distância percorrida e determinação gráfica da velocidade média. Ou seja, em aulas passadas nós já trabalhamos meio que próximo desse conteúdo, porque falamos de velocidade, distância percorrida, tempo. Aula passada falamos sobre velocidade instantânea, exploramos o conceito gráfico e tangente da velocidade instantânea e hoje nós vamos fazer essa aproximação gráfica dos conceitos de distância percorrida e também de velocidade média. Então se prepara e vamos nessa! Vamos lá, olha só essa imagem aí, né? Dá uma olhada nessa imagem, nessa fotografia. E aí vem a pergunta, o que significa dizer que alguém viajou com velocidade média de 80 km por hora? O que significa isso? Significa, para pensar, significa dizer que essa pessoa ficou o tempo todo andando a 80 km? Por exemplo, a cada hora ela andava 80 km, aí depois a cada mais uma hora mais 80 km? Será que seria esse o caso, pessoal? É possível viajar numa BR com uma velocidade fixa o tempo todo? Para pensar. Significa isso dizer que ele está a 80 km por hora, que ele manteve sempre essa velocidade o tempo todo? Ou que essa é a velocidade média do percurso, apesar dele ter feito acelerações ou desacelerações ao longo do processo? Reflete um pouquinho. Vamos nessa! Continuando. Então, olha só. A velocidade média de um corpo não é dada pela média aritmética das velocidades atingidas durante o percurso, tá? Mas ela significa o valor correspondente à velocidade constante necessária para percorrer todo o trajeto em determinado intervalo de tempo, ok? Então, por exemplo, assim, o corpo ele esteve, vamos colocar assim, né? Velocidade e tempo. Ele esteve num trajeto com essa velocidade, aí ele reduziu, aí foi para essa velocidade e depois subiu e foi para essa velocidade. Não é eu pegar a informação das três velocidades, somar elas e dividir por 3. Não seria uma média de velocidades, né? E sim seria o quê? Correspondente a achar uma velocidade constante necessária para percorrer todo o trajeto naquele intervalo de tempo. Ou seja, substituir a possibilidade dele ter mudado a velocidade dele para mais e para menos por uma situação hipotética onde ele pudesse percorrer tudo aquilo somente com aquela velocidade, em todo o intervalo de tempo. Vamos lá. Velocidade média. Se uma moto em uma viagem percorre uma distância de 560 km em 8 horas, você e provavelmente muitas outras pessoas diriam, né? Olha lá, tem as motos na estrada, né? Irão fazer a curva. Vocês diriam o quê? A moto desenvolveu, em média, 70 km por hora, né? Seria um pensamento natural. Olha lá, já que a velocidade média, ela vai ser a distância total percorrida pelo tempo gasto no seu percurso. Ou seja, velocidade média, distância percorrida pelo tempo. É claro que falar que esses motoqueiros, né, percorreram 560 km em 8 horas, e aí você simplesmente dividir o total que eles andaram pelo tempo, te dá essa velocidade média. Mas será que é a mesma coisa que falar assim, olha, com certeza, eles andaram todo o percurso a 70 km por hora? É a mesma coisa que dizer isso? Não, né? Eles poderiam, em determinado trecho, aumentar a velocidade, em outro trecho, reduzir a velocidade. Mas, de qualquer forma, no final,
Se saísse um motoqueiro lá do início do percurso com 70 km por hora, mantesse essa velocidade em todo o percurso, ele chegaria junto com os motoqueiros. Olha que interessante. Presta atenção, vamos lá de novo. Primeiro caso, os motoqueiros em um determinado trecho se sentem mais à vontade para correr, aí a velocidade sobe, mas em outro determinado trecho, digamos que por conta do trânsito ou alguma fiscalização, alguma coisa, eles reduziram muito a velocidade. Então tu vai ter pontos de alta e menor velocidade. De modo que eu não estou olhando para isso, eu só estou olhando a distância total percorrida e dividido pelo tempo, tá bom. Aí deu 70. Aí agora eu vou colocar em paralelo a eles, numa realidade paralela, onde alguém pudesse sair com a moto igualzinha deles e percorrer a mesma distância que eles percorreram, só que sem nenhum tipo de trânsito, sem nenhum tipo de intempérie no caminho. O cara conseguisse manter aqueles 70, tá? É 70, segura aí. Aí é como se fosse a velocidade de cruzeiro, configurada no 70. Então ele ia manter os 70 todinho. Curiosamente, no final, todo mundo chegaria junto. Os motoqueiros que foram com velocidade maior e menor e aquele que foi com a velocidade de 70. Porque, no final, a velocidade média deles acaba sendo 70 km por hora. Tudo bem? Continuando, vamos lá, manda na tela. Então, olha só, você tem aí um automóvel, né? E esse automóvel, ele está sobre um eixo graduado. Ou seja, ele tem algumas marcações aqui, ó. Né? E essas marcações, elas representam o quê? Está dizendo que ele vai partir de um ponto e vai se deslocar 560 quilômetros, ok? E aí você tem as marcações, ó. 1h, 70 quilômetros. Passou mais 1h, 70 quilômetros. Passou mais 1h, 70 quilômetros. E assim até o final. Ou seja, a cada hora de percurso, ele percorreu 70 quilômetros. Ou seja, isso é uma situação hipotética onde esse carro, sem nenhum tipo de dificuldade pelo caminho, conseguiu manter a velocidade constante, tá? De fato, ele manteve um movimento retilíneo uniforme, velocidade constante. Agora, nem todo caso se torna um movimento uniforme. Às vezes eu posso ter alguém acelerando num percurso, indo muito rápido numa parte e reduzindo em outra parte. E aí acelerando em outra parte e reduzindo em outra parte. Mas no final, adquirir a mesma velocidade média. Ok? O que eu estou falando aqui para vocês? Vamos lá. Se eu não fui claro ainda, vou ser mais claro possível agora. Quando dois corpos têm velocidade média igual, não quer dizer que os dois andaram do mesmo jeito. Se eles têm velocidade média igual, só indica que, analisando o ponto de partida e o ponto de chegada, o total percorrido pelo tempo deu igual para os dois. Mas um deles pode estar em movimento uniforme e o outro pode estar no movimento variado. E no final, a velocidade média dá igual para os dois. Isso aí pode acontecer, tá? Então aqui, por exemplo, nesse carro, o que você tem como garantia? Se está dizendo aqui que esse carro a cada hora andou 70 km, então é claro que é um caso onde tu tem um movimento uniforme. Tudo bem? Então a velocidade média dele é 70 km por hora e como ela se mantém, esse carro não teve alteração de velocidade. Ela não aumentou, ela não diminuiu. Então velocidade retilínea, né, uniforme. No entanto, se um outro carrinho aqui saísse mais rápido e depois parasse por pane seca lá no caminho e depois colocasse o abastecimento rápido com um galão de gasolina e depois fosse um pouquinho mais devagar, ele poderia chegar ao mesmo tempo que o carro que foi a 70. E os dois teriam a mesma velocidade média. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Continuando. Observe que durante o movimento, a velocidade do carro pode ter sofrido variações. Então aquela é uma situação ideal onde ele manteve 70 km por hora, 70 km por hora. Mas numa situação do cotidiano, numa situação real, é mais comum que esse carro tenha sofrido mudanças de velocidade. Em algum momento acelerava, ou em algum momento ele freava. No exemplo, seu valor pode ter sido às vezes maior e outras vezes menor
do que 70 km por hora, que é o natural. Entretanto, se a velocidade fosse mantida durante todo o percurso igual a 70 km por hora, o carro teria percorrido aquela mesma distância naquele mesmo tempo. Tudo bem? Tem uma anedota sobre isso, né? Essas anedotas de infantil. Uma anedota, são historinhas infantis, né? Mas talvez você conheça essa, mas seria uma corrida da lebre e da tartaruga, né? É uma historinha bem antiga, depois pesquisa lá. Da lebre e da tartaruga. Poxa, mesmo correndo muito rápido, a lebre conseguiu perder ou empatar com uma tartaruga. E esse exemplo trabalha muito bem o conceito de velocidade média. Que a lebre tinha uma velocidade instantânea muito elevada, mas ela corria e para fazer graça ela queria parar no percurso. Parar para tirar um cochilo, parar para, né, para descansar um pouco. Então, velocidade instantânea da lebre elevada. Mas no final, a velocidade média, se eles chegaram juntos, empatou. A velocidade média foi igual. Vamos lá, pessoal. Vamos ao exemplo 1. No exemplo 1, olha só. Rolando, marcha lenta, saiu de Cacoal, Rondônia, com o seu destino final em Presidente Médici, Rondônia, a 70 quilômetros de distância. Sabe-se que a 35 quilômetros de Cacoal fica a entrada para Rolim de Moura, né? Que é a RO 479, tá? E aí temos aqui uma representação, tá? Aqui indicado Cacoal, aí temos aqui indicado, ó, 479, entrada para Rolim de Moura, certo? E aqui, Presidente Médici. A primeira parte da viagem de Cacoal até a RO 479 foi realizada a uma velocidade constante de 30 metros por segundo, tá? Então, de Cacoal até o início daquela rodovia 479, 30 metros por segundo. E o restante da viagem até o Presidente Médici foi realizado a 20 metros por segundo. Ou seja, na primeira parte da viagem foi uma velocidade maior, na segunda parte da viagem ele reduziu, né? Foi uma velocidade menor. E aí ele pergunta qual é a velocidade média de toda a viagem feita por Rolando. Então, olha só. É comum, né? Às vezes algumas pessoas cometem esse erro de pensar assim, olha, se uma parte da viagem ele andou a 30 e na outra parte da viagem ele andou a 20, então é só somar os dois e dividir por 2. E esse é um pensamento que não está correto, tá? Então está errado. É possível cometermos o erro de calcular a média aritmética ao invés da velocidade média. Isso está errado. Então, somar as duas velocidades e dividir por 2 vai te dar uma velocidade média errada, tá? Não funciona. Esse resultado está errado porque a velocidade média não é uma média das velocidades. Cuidado. Então, já que esse é o caminho para não fazer, né? Vamos ver qual vai ser o caminho correto para ser feito. É necessário calcularmos o tempo gasto em cada percurso de viagem, e vamos chamar eles de T1 e T2, para termos o tempo total de viagem, que é o TT. Tá? Então fica assim, tempo total de viagem é o tempo 1 mais o tempo 2, já que ele separa a viagem em dois trechos. Então, conhecendo o tempo total da viagem, podemos calcular a velocidade média usando a distância total da viagem, tá bom? Então vamos lá, lembrando que 35 quilômetros, convertendo para metro, é só multiplicar por 1000, tá? Fica 35.000 metros. Então vamos lá. Bom, como que nós vamos calcular o tempo 1? Primeiro, você vai usar o conceito de velocidade média, né? Velocidade média 1 igual a distância percorrida no primeiro trecho dividido pelo intervalo de tempo 1. Ok? Então, nesse caso, olha como que fica. Você fala assim, a primeira parte, professor, 35.000 metros, tá bom. E aí 30 é o quê? É a velocidade do primeiro trecho, 30 metros por segundo. Então, 35.000 metros, que é a distância no primeiro trecho, dividido pela velocidade, 30 metros por segundo. E aí você vai ter esse tempo aqui, ó, tá? Vamos lá, manda na tela.
Vamos lá, pessoal, manda na tela. Você vai ter esse tempo aqui, ó, que vai ser 1166,67. Esse é o tempo da primeira parte da viagem. Agora, a segunda parte da viagem, como que calcula o tempo dele? Também usa o conceito de velocidade média. Velocidade média na segunda parte do percurso é igual à distância percorrida na segunda parte do percurso pelo tempo. Aí, professor, mas calma lá. Velocidade você conhece. A distância percorrida você conhece. E quem você desconhece? O tempo. O tempo você desconhece. Então você vai isolar o tempo, né? Nessa equação você vai isolar o tempo. Então fica assim: tempo 2 é igual à distância percorrida dividida pela velocidade 2. Então, distância percorrida, 35.000 metros. Qual é a velocidade 2? 20 metros por segundo. E aí você dividiu, você vai ter 1.750 segundos. Aí olha que interessante. São dois trechos, né? A viagem foi separada em dois trechos. Aquele trecho com a velocidade maior, 30 metros por segundo, foi realizado em menos tempo, né? 1.166. E aquele trecho com a velocidade menor, 20 metros por segundo, foi realizado com um tempo maior, demorou mais, né? Naturalmente, professor, ele está com uma velocidade menor, é claro que a viagem vai demorar mais. Tudo bem. Agora que você conhece todo o tempo, né, para viajar a primeira parte e o tempo para viajar a segunda parte, você vai somar os dois tempos, ok? Somando os dois tempos, você vai encontrar o tempo total do percurso. Então, somando aí 1.166,67 mais 1.750, você vai obter um tempo total de 2.916,67 segundos. Professor, e agora? Achou o tempo total, o que faz? Agora você vai pegar a distância total, vai somar a distância percorrida na primeira parte com a distância percorrida na segunda parte, que é a distância total. A distância total, 70 quilômetros, então converte para metro. 70 multiplicado por 1.000, 70.000 metros. O tempo total, tu vai somar os dois tempos, né? Então deu lá 2.916,67 e divide a distância percorrida pelo tempo total. Obtendo assim, ó, uma velocidade média de 23,999 metros por segundo. Ou seja, essa é a velocidade média. Perceba que a questão deixa claro que saindo de uma cidade e indo até a primeira parte do trecho, ele foi com uma velocidade, né? Foi 30. E que na segunda parte do trecho, ele foi com outra velocidade, que foi 20. Aí qual foi a velocidade média? Olha aqui. Olha aí. Ah, professor, 23,999. E se tu tivesse feito a média das duas velocidades, tinha dado quanto? Né? Era 20 mais 30. Então, 50 dividido para 2, 25. Perceba que a média das velocidades deu um resultado e que a velocidade média calculada da forma correta deu um outro resultado. Vamos lá, pessoal? Então, olha só. Ele arredondou aqui para, né, por conta do 999, arredondou aqui para 24 metros por segundo. Ok? Então, essa é uma boa questão. Gráfico da distância percorrida. Como que vai ficar? Vamos lá. Quando o movimento de um corpo é uniforme, a distância que ele percorre é dada por essa equação. A distância percorrida é o produto da velocidade com o tempo do percurso. Ou pela área abaixo do gráfico. Quando você faz um gráfico de velocidade em função do tempo, a área abaixo do gráfico te fornece o teu deslocamento, né? Ó, se o movimento for variado, ou seja, você não tem velocidade constante, o movimento é variado, o que vai acontecer? A relação distância percorrida como o produto da velocidade pelo tempo não pode ser aplicada. Por que não, professor? Porque você não vai ter uma única velocidade. Você não vai ter uma única velocidade. Aí que está o problema, né? Então, como que vai fazer? Mas a distância percorrida poderá ainda ser obtida pela área sobre o gráfico de velocidade em função do tempo. Então, aí nós vamos trabalhar com alguns exemplos disso aí, tá? Então, olha só. A área sobre o gráfico de velocidade em função do tempo nos fornece a distância que ele percorreu. Então, aqui está um exemplo. Ó. Esse primeiro gráfico,
ele tem na vertical velocidade, ele tem na horizontal o tempo, ok? E aqui eu tenho o instante inicial T1, e ele começa a medir aqui até o instante final T2. Ótimo. Perceba pelo gráfico que em todo o percurso, a velocidade ficou constante. Olha, é uma reta horizontal. Então significa que em todo o percurso a velocidade é V, é o valor constante, ok? Ah, professor, então se ela é constante, essa área aqui está fácil, né, para calcular. Vai ser a base do retângulo multiplicado pela altura, né? Eu pegar a diferença dos dois aqui, ó, T2 menos T1, e multiplicar pela altura, que é V. Então eu vou ter a área dele. Essa área vai ser numericamente igual à distância percorrida, tá? Então aferimos aí o caso da distância percorrida no gráfico de V por T. Mas esse caso é um caso mais clássico, mais fácil, né? Ele é o primeiro caso a ser mostrado. Há situações que vai te desafiar um pouco, né? Modifica-se um pouco a situação. Vamos lá. Esse exemplo aqui, ele já fica um pouquinho diferente desse aqui. Olha lá. Ele já fica um pouquinho diferente. Por quê, professor? Porque em uma parte, essa parte aqui, ó, tu tem a velocidade constante, mas em outra parte, o que está acontecendo? Eu tenho uma desaceleração. A velocidade está diminuindo. Tá vendo? Certo? E aqui embaixo, professor, o valor, né, da velocidade, ela está ocupando valores cada vez menores. Mas em módulo, essa parte de baixo, em módulo, a velocidade está aumentando. Tá? Então eu vou ter aqui a área 1 e a área 2. Uma está acima do eixo do tempo e a outra está abaixo do eixo do tempo. Vamos lá, pessoal. Continuando. E também tenho essa situação aqui, ó. Nessa situação, na primeira parte aqui, ó, do trecho, a velocidade está aumentando, tem uma aceleração. Na segunda parte do trecho, a velocidade é constante, então, ok. E na terceira parte, a velocidade está diminuindo, tem uma desaceleração, certo? De qualquer forma, você reconhece toda essa figura aí como sendo um trapézio. Então você vai calcular a área do trapézio. Essa aqui, por exemplo, eu posso visualizar um trapézio e calcular a área dele, ok? E aqui eu posso visualizar um triângulo e calcular a área dele, tudo bem? Mas se você for um aluno assim criativo, professor, ao invés de eu usar o trapézio, e se eu separar isso aqui em um retângulo e depois um triângulo? Funciona? Funciona, tá? O resultado fica o mesmo. Se você calcular como trapézio ou como uma soma de retângulo com triângulo, o resultado fica igual. Perfeito? Então vamos lá. Então aqui, ó, a sua distância percorrida, né? Ou seja, o módulo do seu deslocamento, o módulo do deslocamento é numericamente igual à sua área. Continuando. Exemplo 2. Um automóvel em frente a um semáforo, logo que a luz verde acende, arranca com velocidade variando de acordo com o gráfico. Depois de percorrido 10 segundos, qual é a distância que o carro percorreu? Então vamos lá, aqui está uma fotografia, né? Os carros parados no semáforo, e aqui um gráfico de velocidade em função do tempo. Nesse gráfico, perceba que ele está aqui, ó, no instante inicial, ele tem, no instante t igual a 0, ele tem velocidade igual a 0. E analisando o gráfico, você percebe que na evolução do tempo, quando o instante for 10 segundos, a velocidade vai ser 20 metros por segundo. Ou seja, ele aumentou a velocidade, né? Ele acelerou. Depois de decorrido 10 segundos, qual é a distância que o carro percorreu? Então, nesse caso, a distância percorrida é dada pela área do gráfico. Você vai estimar aqui, né, calcular a área do gráfico. Percebe-se que é um triângulo retângulo. Então, a área do triângulo retângulo vai ser a base multiplicado pela altura e depois dividido por 2. Tá? Então, a nossa base aqui vai de 0 até 10. Então, está aqui, ó, base 10. A altura vai de 0 até 20. Então, a altura 20. Multiplica os dois e divide por 2. Então, você vai ter aí 200 dividido para 2. A área vai ser igual a 100. Então, consequentemente, como ele fala que a área é numericamente igual ao módulo do deslocamento, então a distância percorrida vai ser de 100 metros, tá? Nessa situação.
E agora, vamos lá, continuando. Determinação gráfica da velocidade média. A tabela caracteriza o movimento de um automóvel, onde se lê a posição escalar do automóvel em vários instantes do movimento. Então, olha só essa tabela aí. Ela relaciona tempo e posição, ó. No tempo 0, posição 0. Passaram 3 segundos, posição 60. Agora passou 6 segundos, né? Desde o início, posição 120. 9 segundos, 180. 12 segundos, 240. Perceba essa tabela e tenta identificar um padrão nela. Tenta identificar um padrão na tabela. Olha só. Aqui você avança 3. Do 3 para o 6 você avança 3. Do 6 para o 9 você avança 3. Do 9 para o 12 você avança 3. E a cada 3 segundos que você avança, perceba que o intervalo entre as posições também fica constante, né? Aqui aumentou 60. De 60 para 120 também 60. De 120 para 180 também 60. E 180 para 240 também 60. Ou seja, a cada 3 segundos que ele avança no tempo, ele soma na posição dele 60 metros, ok? Olha lá. Então, observe que a velocidade do automóvel é constante, porque ele percorre distâncias iguais em intervalos de tempo iguais. Então, em todos os valores que foram monitorados, nós percebemos a manutenção desse padrão, né? Ou seja, intervalo de tempo igual, que ele aumentou, distância aumentou igual, ok? E nesse caso, pessoal, como que é um gráfico da aceleração em função do tempo? Aí você fala assim, bom, professor, é fácil. Se o eixo vertical mede a aceleração e o eixo horizontal mede o tempo, e nós estamos falando de um movimento uniforme, então, nesse caso, a velocidade não varia. E se ela não varia, significa que a minha aceleração ela começa 0 e ela continua 0 em todo o percurso. Ou seja, o gráfico da aceleração pelo tempo no movimento uniforme é uma função da reta sobre o eixo do tempo, tá? Então tá ali. Quando o movimento é uniforme, o gráfico da aceleração-tempo é uma reta localizada sobre o eixo do tempo. A tabela permite construir os seguintes gráficos, né? O gráfico da velocidade em função do tempo. Dá uma olhada. O que acontece aqui? Velocidade constante, 20 metros por segundo. E essa função, essa reta, está paralela ao eixo do tempo. Então tá aqui, ó. Quando o movimento é uniforme, o gráfico da velocidade de tempo é uma reta paralela ao tempo. Ou seja, essa reta aqui, ó, ela não tem inclinação, tá? Essa reta que está horizontal, ela não tem inclinação. Ou seja, em nenhum momento ela se aproxima do eixo do tempo e em nenhum momento ela se afasta do eixo do tempo. Ou seja, ela não tem inclinação. Ela está na horizontal e permanece na horizontal. Por quê? Movimento retilíneo uniforme, tá? Velocidade constante. E quando o movimento é uniforme, o gráfico posição-tempo é uma reta inclinada em relação ao eixo do tempo. Se o móvel se desloca no sentido positivo do eixo, a inclinação da reta também é positiva. E aí, para visualizar isso, vamos lá. Vamos pegar aqueles dados, né, que foram fornecidos em tabela, nós já analisamos esses dados, e plotar eles num gráfico, né? Vamos lá. Onde o eixo vertical é o espaço, é a posição, medida em metros. O eixo horizontal é o tempo, medido em segundos. E agora nós vamos plotar, né? O que é plotar? Nós vamos pegar cada par ordenado desse aqui, ó, na tabela, e colocar visualmente no gráfico. Então, o primeiro ponto está aqui, ó, 0, 0, está na origem. O segundo ponto, 3 segundos, 60 metros. Está ali o segundo ponto. Ó, está ali o segundo ponto. Ok? E o terceiro ponto, aí você vai plotando. O 6 está para quanto? Está para 120. Vamos lá então, manda na tela. O 6 está para 120. Olha lá.
né? O 9 para 180 e o 12 para 240. Ou seja, você plotou todos. Não é coincidência que eles estejam pertencentes a uma mesma reta, né? Não é nenhuma coincidência. Quer dizer que esses pontos são colineares, né? São colineares. Eles pertencem a uma mesma reta e a inclinação é a mesma, tá? A inclinação aqui, ó, é a mesma. Essa inclinação é constante. E aí vamos ao próximo exemplo. O movimento de um móvel ocorre sobre o eixo X de acordo com o gráfico ao lado, onde as distâncias são dadas em metros e o tempo em segundos. A partir do gráfico, determine. Letra A. A distância percorrida entre os instantes 0 e 1 segundo. Então vamos lá. Para você analisar aqui, né, a distância percorrida de 0 a 1 segundo, o que vai acontecer? Nós vamos olhar para o gráfico. Ó, vamos olhar para o gráfico. Em 1 segundo, ele está onde? Na posição 30. Ok. Em 0 segundos, ele está na posição 0. Certo? Então, de 0 até 1 segundo, ele saiu da posição 0 e foi até a posição 30. Então, qual foi a distância percorrida? Eu vou pegar a posição final, que é 30, menos a posição inicial, que é 0. Então, pronto, professor. Ele estava no 0, foi para o 30. Qual é o deslocamento dele, a distância percorrida? 30 menos 0. Distância percorrida, o deslocamento, 30 metros, tá? E aí vem a letra B. A distância percorrida entre os instantes 1 e 2 segundos. E aí, novamente, você interpreta o gráfico, né? Você vai olhar aqui. Em 1 segundo, onde é que ele está? E em 2 segundos, onde que ele está? Vamos lá, ó. Em 2 segundos, ele está na posição 40, ok? Em 1 segundo, ele está na posição 30. Então, de 1 a 2 segundos, para pensar. Ele está na posição 30 e ele vai para a posição 40, né? De 1 está aqui, de 2 está aqui. Então, de 1 a 2 segundos, ele está do 30 e vai para 40. Qual é a distância percorrida? Ou deslocamento? 40 menos 30. Então, distância percorrida ou deslocamento, 10 metros. Aí, se você estiver pensando, né? Falar assim, professor, eu não entendi, professor, por que o senhor não usou a área abaixo do gráfico? Por que o senhor não calculou a área abaixo do gráfico aqui, o triângulo, o trapézio? Nesse caso não, tá? Por que não? Aqui é um gráfico de posição em função do tempo. Então, se ele pergunta para mim qual foi a distância percorrida, essa informação eu vou tirar daqui, ó, do próprio gráfico. No instante 1, ele está em 30. No instante 2 segundos, ele está em 40. Então, é só pensar. Se ele foi do 30 para o 40, ele evoluiu 10 metros aqui, certo? Agora, lá nas questões anteriores, quando que era necessário e possível calcular o deslocamento ou distância percorrida pela área abaixo do gráfico? Quando era um gráfico de velocidade em função do tempo. Entendeu? Lembra disso, tá? Gráfico de velocidade em função do tempo, eu consigo achar o deslocamento a partir da área. Agora, gráfico de posição em função do tempo, eu não posso utilizar a área abaixo da curva, tá? Para achar o deslocamento. Não funciona. Vamos lá. Continuando. E aí a letra C. A velocidade média entre os instantes 0 e 2 segundos. Então, a velocidade média, né, é dada pela relação entre a distância total e o tempo total gasto. Então, vai ficar assim. De 0 a 1 segundo, ele andou 30. De 1 a 2 segundos, ele andou 10. Então, no total, quanto que ele andou? 40 metros. Ok? Aí, agora, olha para o tempo, né? Olha para o tempo. Você vai ter a distância total percorrida, 40 metros. E o tempo total foi o quê? 2 segundos. Porque o início do tempo é 0 e o final do tempo é 2. Então, 40 dividido para 2, obtém aí uma velocidade média de 20 metros por segundo, ok? Então, olhando aqui, vamos lá no gráfico aqui rapidinho. Aqui. Opa, passou demais. Aqui. E vamos limpar aqui. Olha só, se eu quero a velocidade média, aqui ele está separado, né? De 0
a 1 segundo seria equivalente a um deslocamento 1. Então, ΔS 1. E de 1 a 2 segundos seria equivalente a um deslocamento 2. Então, ΔS1 e ΔS2 mais ΔS2. E o tempo? De 0 a 1 segundo, ΔT1, intervalo de tempo inicial. E de 1 a 2 segundos, intervalo de tempo 2, ΔT2. E aí nós vamos somar, olha só o que aconteceu. Vamos ter aqui 30, né? No primeiro intervalo, 30. Na segunda parte aqui, ó, 10. E o tempo? De 0 a 1 segundo, 1 segundo. E de 1 a 2 segundos, mais 1 segundo. O que vai te dar 40 em cima e 2 embaixo. Então, a sua velocidade média nessa situação ficou 20 metros por segundo. Tá? Então, é uma situação que você vai trabalhar a velocidade média olhando para o gráfico, né? Aí no gráfico você analisa quanto que tu andou na primeira parte, soma com quanto você andou na segunda parte, ok? Aí, qual foi o tempo da primeira parte, soma com o tempo da segunda parte, e aí divide o tempo, a distância total, pelo tempo total, tá? Então é uma questão que tem esses detalhes, trabalhar primeiro em parte, como foi feito, as distâncias, e depois somar as duas para ter a velocidade média total. Vamos lá, pessoal? Então aqui, vamos lá. Aqui nós fechamos a C, né? Demos a resposta da C, a nossa velocidade média. Agora, pessoal, em sala de aula, né? Aí em sala, vem aqui comigo. Vocês vão realizar o experimento, né, do dia, uma atividade interativa, o experimento do dia. Como que vai funcionar o experimento do dia? Vai ser assim, você vai conseguir uma tábua, tá? Uma tábua, uma madeirazinha aí, uma tábua, 50 centímetros. Aí você vai medir, né? Uma tábua, uma régua. Você vai pegar uma mangueirazinha transparente, tá? Aquelas mangueirazinhas transparentes. Aí vai dar um jeito de esticar bem essa mangueira e fixar ela sobre a tábua. Ok, aí fixou sobre a tábua. E ao lado, uma outra mangueira, também transparente, e vai deixar ela bem esticada e fixar paralela à primeira, né? Então você vai ter essa tábuazinha de 50, uma mangueirazinha transparente e bem ao lado dela, paralela a outra mangueirazinha transparente. E aí você vai vedar, você vai tampar uma das extremidades de cada mangueira, tá? Aí tampou. Aí ela é aberta, claro, né? Dos dois lados. Você vai tampar um lado e tampar o outro lado ali também. Ótimo. Você vai inclinar, virou, adiciona água em uma mangueira, adiciona óleo na outra mangueira e depois, com uma régua e a trena ou trena, faça marcações na sua mangueirazinha de 5 em 5 centímetros, tá? Faça as marcações nela. E aí agora você vai pegar alguma esferazinha pequena, uma peteca, uma esferazinha, uma pedrinha, alguma coisa ali, e vai soltar, né, na mangueirazinha que tem água e monitorar o tempo, e também vai soltar essa esferazinha ou pedra na que tem óleo e vai monitorar o tempo. E aí você tampa o outro lado e vira, elas vão cair, né? Será que elas vão chegar juntas? Aí depois você vira de novo. Elas vão cair ali dentro. Será que elas vão chegar juntas? E então você vai usar o conhecimento dessa aula para aferir a velocidade média de saída de um ponto até a chegada no final. Então veja em qual dos dois casos esse objeto em queda no fluido tem a maior velocidade média e o outro vai ter menor velocidade média. A que se deve essa diferença de velocidades, tá? Isso vai ser discutido aí entre vocês em sala de aula. Então olha só, vem aqui comigo. Esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e, ei, até a próxima. Tchau, tchau.